Capítulo 50. O comando é seu. Como prometido, o conde partiu ao amanhecer. Apenas ele, com seu andaluz branco, o garanhão negro de batalha e uma mula para carregar seus mantimentos, passaria facilmente um mês inteiro antes que retornasse, mesmo supondo que tudo corresse como planejado. E se Eradan tivesse realmente tomado a Torre da Justiça? Siegfried observou os soldados esqueletos que esperavam em forma. Exatamente 68. Cada um deles imóvel, silencioso. Uma visão ameaçadora, mas ainda assim. Não é muito. Flechas de nada adiantariam contra eles, isso era certo, mas não havia hipótese de se realizar um cerco bem-sucedido com menos de 100 homens. Mortos-vivos ou não. Ainda assim, o conde não estava disposto a abrir mão de nenhum único guarda. A fortaleza é boa, disse, mas há alguma verdade nas palavras do mensageiro. O condado está infestado de rebeldes. 40 homens podem repelir 400 nesses muros, talvez mais. Desde que tenham um bom comandante. Protegerei sua casa com a minha vida, vossa graça, assegurou o vice-capitão. Disso não tenho dúvidas. Se eu não retornar até a primavera, fale com Acace. Diga-lhe para convocar as bandeiras. Me são leais, mas vão precisar de algumas alianças também. Ela sabe o que fazer, mas... Se não vir a razão e tentar enviá-lo embora, encontre Rainhar Kessel. Diga a ele que eu o enviei. Seja sincero, conte como nos conhecemos, responda todas as suas perguntas e, quando terminar, sua espada estará a serviço dele até que Eradan esteja morto. Depois disso, qualquer dívida que tenha comigo, estará quitada, mas eu certamente não desaprovaria se decidisse ficar e servir aos meus filhos. Sam parece ter um apreço muito grande por você. Quando Siegfried não respondeu, o conde deixou escapar um sorriso que parecia quase triste. Bom, apenas pense no assunto. De qualquer modo, não tenho intenção alguma de morrer para um cavaleiro rapaz e meia dúzia de camponeses. Então partiu, com a neve castigando seu caminho e rajadas de vento que tentavam arrancar o seu grosso manto de pele de urso. Seria uma jornada difícil. Naquela manhã, todos acordaram cedo para acompanhar a partida do Lorde. Servos e guardas interromperam os seus deveres por tempo bastante para vê-lo desaparecer de vista e, apesar do frio, as janelas do vilarejo se abriram para assistir à marcha. Quando os grossos portões de madeira se fecharam e nada restou além do silêncio, Siegfried notou que era nele que prestavam atenção. Guardas e servos. Cada um deles. Os mais novos tinham mais ou menos a sua idade, e eram poucos. Tinha conquistado algum respeito, mas não era ingênuo, uma coisa era ser o escudeiro do Lorde, mantendo seus homens na linha e cumprindo ordens, outra bem diferente era comandar toda a fortaleza. Esperam para ver que tipo de líder eu serei. O rapaz se virou para a pequena multidão parada de pé em frente ao salão e gritou para os seus homens. Se já estão acordados, peguem suas armas e vão pro pátio de treinamento. Não pensem que a vida aqui ficará mais fácil só porque o conde partiu. Sim, senhor. Eles responderam de imediato, quase em uníssono, e então se foram. As servas também correram e logo o salão estava agitado, como devia. Cada um cuidando das suas funções. Ele lhe trouxe uma lista de tarefas que teriam de ser fiscalizadas, antes tinha de estar sempre a par do estado das armas e condições dos soldados, agora precisava saber também em que pé andavam as provisões e todos os outros servos. Enquanto escutava como seria a sua nova rotina, Siegfried viu de longe a condessa, observando com uma expressão sombria. Quando seus olhos se encontraram, ela ficou irritada e partiu. E a gente também precisa, dizia a garota, quando ele a interrompeu. Ele. Ser capitão? Quero 2 guardas com a condessa e a Emélia, o tempo inteiro. Queria pôr alguns com o Sam também, mas me parece que ele já tem o bastante. E observou o garotinho correndo com Mirabel ao lado dos soldados, até o pátio de treinamento. Mas o vice-capitão não teve tempo de tocar em uma espada o dia inteiro. De algum modo, passou a manhã inteira indo de um canto ao outro da fortaleza, com Elia ao seu lado lhe dizendo exatamente o que devia fazer. E todos pareciam ter algo do que reclamar, queriam mudar de função, ou ter mais ajudantes,
outros queriam menos trabalho, ou só falar mal de alguém de quem não gostavam. Depois de um tempo, parou de prestar atenção. O mais importante era a comida. O conde deixou ordens claras quanto à divisão e racionamento das porções, disse Eli, mas só quando teve certeza de que estavam a sós. Temos o bastante, mas... Bem, não seria incomum descobrir alguns guardas e servos tentando surrupiar um pouco das dispensas agora que... Bem... E? Agora que tem um amuleque no comando, é o que quer dizer, né? Eu não diria dessa forma. Senhor. Mas, seria por isso. Então parece que vou ter de prestar atenção extra aos mantimentos. Pois bem. Crie um novo posto de guarda. 3 homens em 3 turnos deve ser o bastante. Mande-os fazer uma lista de tudo ao começo de cada turno, e checarei todas pela manhã. Se tiver algo faltando, encontramos os responsáveis, se não, os responsabilizo. E escolha homens que pensem com a cabeça, não com o estômago. Sim, senhor. O resto foi fácil. Deu algumas broncas nos guardas por ficarem incomodando as servas durante suas funções e ordenou que alguns reparos fossem feitos aqui e ali, principalmente nos muros. Não importava. A Eli dizia o que estava errado e Siegfried como cuidariam do assunto. Quando chegou ao almoço, parecia que um ano inteiro tinha se passado. Estava exausto e foi o último a comer, mas a cozinheira guardou uma porção ainda quente de carne seca com batatas para ele, junto de uma grande caneca de cerveja. O rapaz se sentou em uma mesa vazia e devorou metade do prato em um instante, até quase engasgar, então bebeu a cerveja para descer tudo. Dia cheio? Perguntou Genven, que apareceu ao seu lado sem fazer barulho. Cheio. Sorriu, mais de irritação do que qualquer outra coisa. Parece que ninguém sabe fazer nada sozinho por aqui. Acho que nem lembrariam de pôr as calças se alguém não mandasse. É um milagre que esse lugar ainda esteja de pé. Quero dizer, é sério que a droga do moleque dos barris precisa que alguém lhe diga pra tampar a merda dos furos. Passei o dia andando em círculos e falando o óbvio. Eu vi. Ela o encarou por um momento e então sussurrou, o homem mais poderoso da fortaleza. O quê? Você. Quando o conde estava aqui, você era só o segundo. Agora você é o primeiro. Você ainda é leal a ele? O rapaz não precisou responder, bastou apenas um olhar para ela deixar escapar um suspiro e continuar. Foi o que eu pensei. Eu não entendo vocês, garotos. Por que vocês são tão obcecados por essa coisa de honra? Ela não serve para nada. Eu tenho uma dívida com o conde. Por ele não cortar a sua cabeça? Então você tem uma dívida comigo também, não abri a sua garganta quando nos conhecemos e te soltei daquela vez, lembra? Já dá 2. Foi diferente. Por quê? Da primeira vez, porque eu também não abri o seu crânio com a minha espada, e da segunda eu só fui preso porque salvei a sua vida. Não lembro de ter pedido ajuda. Ainda assim. Pra mim, parece mais que cê tá de desculpinha. É pra isso que cê virou mercenário? Pra cair nas graças de um lorde qualquer e virar o cachorrinho de estimação dele? Claro que não. Ela se irritou. Então por quê? Que merda cê tá fazendo aqui? E nem vem com essa merda de a honra e a lealdade, porque essas palavras não querem dizer merda nenhuma pra mim. Isso não é da sua conta. Então eu vou embora. Ela se levantou e o rapaz sentiu seu sangue gelar. Por que você tá agindo assim? Ela abriu a boca e, por um momento, pareceu que diria algo, mas ao invés disso mordeu os lábios e foi embora antes que ele pudesse detê-la.